Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Vamos voltar aqui no tema eleições. Na verdade, não um tema específico eleições, tá? Para a lei das eleições, porque a lei das eleições disciplina uma série de condutas, uma série de questões importantes. Então vamos falar nessa aula aqui sobre o sistema eletrônico de votação. E a partir das próximas aulas a gente vai utilizar uma mistura do Código Eleitoral com a lei das eleições para a gente entender como é que se organiza as eleições, tá? Você que vai ser servidor da Justiça Eleitoral, você vai organizar as eleições e não pode dar errado, tá bom? Tem que dar tudo certo. Mas vocês vão ter um sistema muito bom, o sistema ele trabalha para você, então no sistema lá você tem lá, sistema para convocação de mesário, então é meio que automático, a geração dos locais de votação, então o sistema Elo ajuda demais, demais, vocês vão ver quando forem servidores. Chega a dar vontade de voltar a ser servidor da Justiça Eleitoral, quando eu falo dessa parte da organização das eleições, porque é muito inspirador você trabalhar com essa organização e ver a coisa funcionando de dentro, tá? E tudo dá muito certo. O grande problema quando acontece alguma intercorrência. O mesário não vai, o mesário falta o treinamento, aí precisa substituir, aí tem que correr atrás de mandar a convocação, às vezes não dá tempo, aí tem que ligar, confirma com a pessoa e tal, enfim. Aí são as intercorrências que dão um trabalhozinho, mas a parte geral da organização ela é até relativamente simples de ser feita. E parte dessa organização também vem aqui pelo próprio sistema eletrônico de votação, que ajuda demais. Eu, como servidor da Justiça Eleitoral que fui, digo aos senhores que não enxerguei lá dentro nenhum tipo de possibilidade clara de alteração da urna, de fraude. O sistema, ele, pelo menos, se apresentou para mim muito seguro, tá? Então, hoje a gente tem uma tecnologia já bem avançada, as urnas não são aquelas mesmas urnas que você tinha lá a partir de 96 que começou a informatização. Então, as urnas de 96 eram algumas urnas. É engraçado que urna, quando a gente está na Justiça Eleitoral, que a gente vê, né? Tem os modelos, tá? Modelo 2010, modelo 2011, modelo 2012, então é feito o carro. Então, as urnas elas vão se atualizando, tá bom? E elas são encomendadas e preparadas muitas vezes pelo próprio TSE. O TSE tem pessoas que trabalham com tecnologia de informação, pessoas extremamente competentes, de modo que ela utiliza uma tecnologia que é difícil você, não que seja impossível, eu acho que nada é impossível no campo da informática, mas a fiscalização ela é tamanha, e a verificação das urnas, o boletim de urna que ela gera, as possibilidades de cruzamento de dados, as auditorias que são feitas, os testes que são feitos na presença de partidos, de candidatos, de modo que eu não acredito, com toda sinceridade, que haja fraude. Pode ser que algum ou outro caso, que a gente nunca pode dizer 100%, em um município pequeno, onde houve uma manipulação, não por conta da falha da urna, mas por manipulação humana mesmo, entendeu? Por falha na execução das pessoas, que de repente pode ter acontecido alguma coisa. Mas eu acho, com toda sinceridade, que isso não ocorre no Brasil, principalmente nessas eleições de presidente, de governador, de prefeito, eu acho muito difícil que isso aconteça, tá? Então, confie na urna eletrônica, não desconfie, porque realmente é um sistema inovador que realmente tem funcionado e tem apresentado muita legitimidade de ordem prática. Mas no mundo não é utilizado. O mundo é desconfiado demais, entendeu? O Brasil, ele é pioneiro e não tenha dúvida, em curto prazo você vai ter muitos países do mundo inteiro usando essa urna eletrônica, não tenha dúvida, né? O Brasil já começa a trocar essas informações com outros países, e eu não tenho dúvida que esse sistema vai colar, sim, em diversos locais do mundo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, essa parte aqui tem muita decoreba, tá? E tem algumas novidades de lei de 2014, então muito cuidado. Então eu coloquei primeiramente algumas generalidades para você. Os sistemas são desenvolvidos pelo TSE sob sua encomenda, então eles fazem licitação para poder desenvolver software, para poder construir a urna em si, então normalmente eles fazem uma licitação para isso, mas às vezes há uma participação conjunta, tá? Entre os desenvolvedores e os próprios técnicos do Tribunal Superior Eleitoral. Mas então, a urna é desenvolvida tanto pelo TSE como também sob sua encomenda. E aí eu não estou falando apenas da urna eletrônica em si. A gente é claro que fala mais de urna, mas há uma série de sistemas eletrônicos, sistema de eletrônico para apuração, o próprio sistema eletrônico para geração de dados, abastecimento do cadastro de eleitores. Então tem uma série de sistemas eletrônicos na Justiça Eleitoral. E o mais importante deles, na verdade, é o que faz rodar a nossa urna eletrônica, tá bom? Então, esses sistemas desenvolvidos pelo TSE sob sua encomenda só podem ser instalados em equipamentos da própria Justiça Eleitoral.
eu não posso, ainda que seja para fazer teste, etc., pegar esse mesmo software, por exemplo, da urna eletrônica e instalar num equipamento de um partido político. Não. Eu posso até ceder uma urna para treinamento, para auditoria, posso até trazer as pessoas do partido para fiscalizar até o desenvolvimento, enfim, as várias fases, tá, de desenvolvimento, de como é que funciona, tudo isso é amplamente possível de ser fiscalizado, com um grande detalhe de que a chave de segurança, ou seja, a senha de acesso aos sistemas, ela é de propriedade exclusiva do TSE. Então, só quem tem a chave de segurança, só quem pode ingressar na urna eletrônica são os técnicos do TSE, eles que possuem a senha de acesso ao sistema. Tá? Então, você pode até acompanhar como é que ele é desenvolvido, como é que ele funciona, até para saber se não é possível colocar ali algum tipo de fraude. Mas acessar o sistema, só quem pode acessar de fato é a Justiça Eleitoral, por uma questão óbvia de segurança. Tá bom? Então, é vedada a utilização de outro sistema de votação e apuração, só posso usar aqueles criados ou encomendados pela Justiça Eleitoral, que são amplamente fiscalizados, como eu falei aos senhores. Então há ampla fiscalização, não só no desenvolvimento, mas em toda a desenvoltura da urna eletrônica durante a eleição. Tá? Então é expedido, a gente vai estudar isso mais na frente, a partir da próxima aula que a gente já começa a estudar isso. Então antes de iniciar a eleição, lá às 7 horas da manhã, se imprime um boletim chamado de zerésima, para eu saber, porque a urna eletrônica tem uma impressora. Então eu tenho como imprimir lá os dados que constam dentro dessa urna eletrônica. Então, a primeira tarefa do presidente da mesa, com a fiscalização dos partidos políticos, é imprimir a zerésima. A zerésima é um boletim de urna onde vai constar que naquela urna não tem nenhum voto. No final da eleição, se expede um outro boletim de urna, que aí vai se chamar boletim de urna mesmo, para saber quantos votos foram apurados naquela urna, quantos votos foram dados aos candidatos, quais são os votos de cada candidato. Tá? Então, eu levo esses dois documentos obrigatoriamente para a junta eleitoral, porque é para provar que aquela urna não tinha nenhum voto viciado, já ali abastecido antes do início da votação. Tá bom? Então, tem várias coisinhas que são feitas para tentar, digamos assim, dar mais segurança à urna. Até se que tentou colocar, em 2009, a questão do voto impresso, mas acabou não colando, o Supremo declarou que seria inconstitucional, enfim, acabou hoje que não está mais valendo a questão de voto impresso. Você nunca viu o equipamento da urna eletrônica, eu já vi, mas você em geral nunca viu o equipamento da urna eletrônica com a possibilidade de impressão do voto para fins de auditoria. Tá? Eu achava até interessante, mas a execução ia ser muito complexa e difícil mesmo para a Justiça Eleitoral. O TSE, como a gente já falou, pode disponibilizar urnas para treinamento. É muito comum, por exemplo, nesses multirões que são feitos para fazer alistamento eleitoral, transferência, sempre tem umas urnazinhas lá. Você vota lá no Darth Vader, vota lá no José de Alencar, no Machado de Assis, não é? No Tom Jobim. Então você tem lá, às vezes, uma lista de candidatos, aí vai lá e vota de brincadeira. Né? Também o TSE, hoje menos, né? Mas no começo da urna eletrônica disponibilizava muitas urnas para escolas, universidades, o pessoal treinar mesmo como é que funciona. Isso pode continuar acontecendo, tá? Desde que, é claro, as urnas sejam manipuladas pela própria Justiça Eleitoral, eles que estão na organização direta nesses treinamentos que podem ser promovidos. Não tem como pegar uma urna para treinar lá o partido político. Tá? Já pensou, né? Ceder uma urna para um partido político para ele treinar os eleitores? Ele vai treinar os eleitores a votar neles mesmo, né? Então isso aí não é possível, tá? Então a urna é cedida para treinamento, mas é claro sobre a própria gestão da Justiça Eleitoral. Vamos mais. O sistema do Brasil hoje ele é 100% eletrônico. Tá? Não é parte eletrônico, parte em cédula, ele é 100% eletrônico. E eu uso a cédula ainda no Brasil como um sistema de contingência. É possível usar a cédula? É possível usar a cédula quando eu tenho uma falha no sistema eletrônico de votação através da urna eletrônica. Professor, mas se a urna falhar, eu tenho como substituir a urna durante os trabalhos de votação? Sim, sem problema nenhum. Eu posso substituir a urna eletrônica, existem urnas de reserva. Se essas urnas de reserva não estiverem disponíveis ou tiverem acabado, o jeito é continuar a votação com a cédula. A boa e velha cédula, ela é passível de ser utilizada como sistema de contingência. E chegou já a ser utilizada, professor, várias vezes. Na Amazônia, por exemplo, eu vi várias vezes ser utilizado cédula, porque às vezes você não tem condição de substituir a urna eletrônica a tempo, e às vezes você tem já uma urna disponível na sessão, você já usa a urna
normal a urna com cédula, tá? Então, às vezes pelas distâncias, pelas dificuldades de acesso, é mais rápido chegar à substituição de uma urna eletrônica por uma urna de cédula do que a própria urna eletrônica. Então, é possível sim, e no Brasil já aconteceu diversas vezes. Ah, faltou luz, a urna tem uma bateriazinha interna, ó que show, né? Ela tem uma bateriazinha interna, a urna, é como se fosse um celular, a urna eletrônica, tá? Então ela tem uma bateria interna que vai fazer ali um no-break, sei lá. Ela vai ter uma autonomia, eu não lembro hoje qual é a autonomia da urna eletrônica, mas os técnicos me disseram na época, não sei se ela chega a funcionar 7 horas sem energia. Dos modelos novos, né? Os modelos antigos eram 2 horas, enfim. Mas eu acho que a urna eletrônica chega até 7, 8 horas, se brincar só na bateria, tá? Então, hoje o risco de eu ter um apagão e não ter urna eletrônica é muito difícil, porque a urna tem uma bateriazinha interna para poder funcionar ainda que esteja faltando energia. É claro que ela é utilizada, ligada na energia elétrica, mas no caso de ausência eu tenho uma bateria interna para suportar ali as votações. Você nem sabia disso, né? Mas você vai se surpreender com muita coisa dentro da justiça eleitoral, muita coisa bela que acontece lá dentro, tá? Agora eu uso aqui, repito, é possível usar a cédula como sistema de contingência. A lei hoje não fala em prazo de apuração específico. É engraçado, né? A gente eu coloquei aqui, em regra geral, se apura no máximo com 24 horas, né? No geral mesmo, se apura no mesmo dia, né? A gente sabe que os resultados saem no mesmo dia. Poucas horas depois, você já tem a apuração efetiva. Mas isso já caiu em prova e eu tenho receio de cobrarem novamente. E o Código Eleitoral, na verdade, fala que as apurações devem acontecer em até 10 dias. E ele falava isso por quê? Porque a apuração da época do Código Eleitoral, que é de 65, ela era feita com cédula, né? Então, com cédula, se torna um trabalho mais moroso mesmo. E mesmo com cédula, saía com 2, 3 dias a apuração, no máximo isso. Mas o Código estabelecia o prazo de até 10 dias. A lei das eleições não estabelece prazo, tá? Essa é uma questão aberta. As resoluções do TSE também deixam uma questão meio aberta, tá? Mas a gente sabe que na prática acontecem no prazo máximo de até 24 horas. Se perguntarem, o prazo para apuração das eleições é de 10 dias, tá? Por quê? Porque o Código Eleitoral prevê 10 dias, na omissão da lei das eleições, eu aplico o Código Eleitoral, não tem jeito, tá bom? Vamos para frente. Olha só, o voto na urna eletrônica. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso votar na urna eletrônica? Todo mundo aqui já votou, provavelmente, né? Quem está me assistindo certamente tem mais de 16 anos e com certeza já votou. Então você não vai ter dificuldade nenhuma em entender isso daqui. Eu posso votar em um candidato, eu posso votar na legenda, eu posso votar nulo, eu posso votar branco. Para você que quer votar nulo, você tem que votar em um número inexistente. O voto nulo, ele é em candidato inexistente. Inexistente. Mas inexistente, candidato e legenda. Quer votar nulo? Bota assim, 00000, confirma. A urna ainda pergunta, você quer votar nulo? Eu sei, confirma. Vota nulo, tá? Não estou dizendo para você votar nulo não, estou dizendo, se você quiser votar nulo, você tem que votar um número inexistente de legenda e de candidato. 0000999, enfim. Aí você confirma e você vota nulo. Por que isso? Porque se você vota no número de candidato que não existe, mas com legenda válida, por exemplo, você quer votar, bota 45123, 13123. Ora, imagina que não tem nenhum candidato com 45123, nem com 13123. Mas você sabe que 13 é PT, 45 é PSDB. Então, se você votou no número inexistente, mas com legenda válida, o voto vai para a legenda. Tá bom? Então, muito cuidado na hora que você votar nulo, porque você pode estar votando na legenda. Então, muito cuidado. Então, ó, até coloquei aqui, atenção, ó, número inexistente, mas com existência de legenda válida, o voto vai para a legenda. Outra coisa interessante é como é que se apresenta o painel da urna eletrônica. Eu até trazia nas aulas passadas, nas outros cursos eu trouxe até esse painel para que você veja, mas dessa vez eu não trouxe, tá? Eu não trouxe porque mudou a ordem e tal, enfim. Mas você pode visualizar isso. Se você quiser ir atrás, você tem como encontrar assim, a tela de aparência da urna eletrônica, tá bom? Para você decorar melhor, até bem melhor você visualizar. Eu acabei tirando aqui por equívoco, acabei tirando, porque eu quis atualizar o material, acabei tirando porque estava muito antigo o meu material anterior. Então eu tirei essas telas que eu tinha. Mas você pode encontrar na internet sem dificuldade. Então o que é que tem que ter no painel da urna eletrônica? Quando você vai votar, tem que aparecer
isso daqui, e a lei das eleições é quem indica o que é que precisa acontecer, o que é que precisa ser apresentado no painel da urna eletrônica. Algumas coisas são óbvias, né? Mas algumas coisas é importante que você saiba. Houve algumas alteraçõezinhas que também você deve saber, tá? Antigamente aparecia a informação meio incompleta, só o nome do candidato com a foto dele, não aparecia suplente, nem aparecia vice. Hoje aparece muito mais coisa do que já apareceu antigamente, tá? Então, o que é que aparece na urna eletrônica? O ideal era que você fosse votar agora para saber, né? Para poder decorar. Mas você, repito, você consegue encontrar as telas da urna eletrônica na internet sem dificuldade. Você bota lá no Google, tela urna eletrônica, bota imagem, você não consegue encontrar, tá bom? Eu vou fazer isso nas minhas próximas aulas, acabei que não trouxe aqui mesmo. Se você quiser pedir para mim por e-mail, eu lhe mando, sem problema nenhum, porque não tem dificuldade não. Então olha só, precisa ter a expressão designadora do cargo disputado no feminino ou masculino. Então se é senador, senador. Senadora é senadora. Governador, governadora, precisa identificar qual é o sexo da pessoa, porque antigamente aparecia candidata a governador, Maria José. Ela não é candidata a governador, é candidata a governadora, ela é mulher, tá? Então, respeita aqui as situações de gênero, tá bom? Então, respeita principalmente a mulher, né? Porque antigamente era tudo colocado no masculino. O que mais? O número do candidato, algumas coisas são óbvias, né? O número do candidato, o nome do candidato titular e, isso aqui é novidade assim, né? Acho que desde 2009. O nome do vice, tem que aparecer também menorzinho, mas aparece o nome do vice. E se for o caso de senador, por exemplo, o nome do suplente. Aparece o nome do partido daquele candidato, não aparece o nome da coligação, certo? Aparece o nome do partido, ou legenda, né? Tanto faz. A foto do titular, que é preta e branca, né? Lembra que a gente falou de registro de candidatura? Vimos que apresenta-se no registro de candidatura uma foto preta e branca, então a foto aqui é preta e branca. E aparece também, isso é uma novidade, a foto do vice ou dos suplentes. No caso do senador, são 2 suplentes, tá? Então aparece a foto dos 2 suplentes. Então, é muito importante você saber disso. Tudo que é, assim, o que é de mais novo, normalmente tem uma tendência de ser cobrado. Então, se forem cobrar alguma coisa do painel da urna eletrônica, vão cobrar exatamente essa questão do feminino e do masculino, que tem que ter a legenda, que tem que ter o nome do vice, o nome do suplente, a foto do vice, a foto do suplente, tá bom? Filé? Não tem dificuldade não. À frente. Aqui você tem que ter um cuidadozinho. Nas aulas passadas, a gente até falou, brincando, tinha o bizu e tal. Eu tirei da minha lousa, dos meus slides, esse bizu, mas eu vou passar para vocês verbalmente, porque ele acaba servindo. Essa lei é 12.976, de 2014, tá? Lei veja como eu vou passar, está atualizado, tá bom? Lei 12.976 de 2014, ela alterou algumas besteirinhas, tá? E entre as besteirinhas que ela alterou, tá aquela velha besteira que a gente sempre falava aqui com o bizu, de que no painel da urna eletrônica aparece primeiro os candidatos do proporcional e depois os candidatos do majoritário. A lei falava isso sem dizer quem eram os candidatos que apareceriam primeiro, a ordem, né? E quem seria depois, tá bom? Então, essa lei 12.976 de 2014 acabou revogando esse dispositivo. Mas a ordem continua basicamente a mesma. Primeiro aparecem os candidatos do proporcional. E o bizu era esse, né? Primeiro, proporcional, depois os majoritários. Continua sendo primeiro os proporcionais, só que agora ela estabeleceu a ordem para ficar mais didático ainda, tá? Então, hoje, no painel da sua urna eletrônica, aparece a seguinte ordem de votação. Vamos lá, ó, sequência de candidatos na urna nas eleições gerais. Primeiro lugar, deputado federal. Segundo lugar, deputado estadual ou distrital. Terceiro, senador. Ou seja, isso aqui é candidato do proporcional, né? Depois, os candidatos do majoritário. Senador, governador e vice, presidente e vice. Ele deveria colocar, para facilitar assim, a nossa vida de estudante, primeiro o deputado estadual, né? Porque aí seria uma sequenciazinha, né? De número até. Primeiro o candidato com 5 números, depois o candidato com 4, depois o senador que tem 3, depois os que tem 2. Ficaria mais lógico. Mas ele quis botar deputado federal primeiro só para atrapalhar a nossa vida de estudante. De toda forma, como eu dei esse bizu às avessas, eu acho até mais fácil de você acabar lembrando. Ah, professor, o professor falou que a ordem não é muito lógica e tal, então muito cuidado, certo?
A lógica aqui da sequência ela não é a que a gente imagina. Primeiro começa com o deputado federal. Então, muito cuidado com essa sequência. Como é novidade, em 2014, eu não tenho dúvida, vai ser cobrado na sua prova. Para o município ficou mais fácil, né? Primeiro, vereador, depois, candidatos a prefeito e vice-prefeito. Aí não tem dificuldade nenhuma, não é? Vamos para frente. Olha só, urnas eletrônicas. Alguns detalhes importantes. Cada urna registra digitalmente cada voto. Quando ela registra digitalmente cada voto, não significa dizer que ela está registrando quem votou. A urna ela é cega e surda, ela não sabe quem está votando. Por mais que você tenha lá uma autorização do presidente da mesa liberando a urna para que você vote, a urna não sabe quem está votando, tá bom? Ela não sabe, ela vai registrar o seu voto, mas ela não sabe que foi você ali que estava votando. Ela não identifica o eleitor, ela resguarda o anonimato, mas ela vai registrar lá no pendrivezinho e no HD da urna, porque a urna tem um HD, certo? E ela tem também um pendrive. Antigamente era um disquete, né? As urnas de 96 usavam disquete. Hoje é um pendrivezinho, tá? Se você colocar pendrive, urna eletrônica na internet, você vê um pendrivezinho assim grandinho e tal. É um pendrive, tá bom? Que é uma memória flash, não sei se é memória flash, não sei. Pergunta ao João Antônio, né? Eu acho que é memória flash, não sei. Podia cair na prova de informática para a Justiça Eleitoral, né? Para o TRE que você está estudando aí, estude memória flash. Eu acho que é memória, não sei, não tenho certeza não. Mas eu acho que seja, não sei. Enfim, tem um pendrive e tem um HD da urna. A urna registra no HD e registra no pendrive também. Na hora lá, eu tiro o pendrive e leva, né? Se falhar o pendrive, eu pego o arquivo do HD. É como se fosse um backup, tá bom? Funciona muito bem. A urna, portanto, registra digitalmente cada voto dado, resguardando, contudo, o anonimato do eleitor. Cabe à Justiça Eleitoral definir a chave de segurança e a identificação de carro na urna eletrônica. É aquilo que eu já tinha falado no começo da aula. Por mais que haja uma ampla fiscalização dos sistemas eletrônicos da Justiça Eleitoral, de como é que ele é elaborado, de como é feito o software, de como é que funciona, quais são os seus possíveis problemas, então tudo isso é fiscalizável e impugnável da mesma forma. Agora, a senha, que é a chave de segurança, só quem tem acesso é a Justiça Eleitoral, meu caro, e é óbvio isso, né? Porque senão qualquer pessoa poderia ingressar e fraudar aí alguma coisa, tá? A urna eletrônica também, ao final, ela pode contabilizar cada voto, assegurando o sigilo e a inviolabilidade desse voto, garantindo, contudo, aos partidos, coligações e candidatos amplíssima fiscalização. Então, como eu já falei também aos senhores, a gente vai estudar isso na parte da organização das eleições e da própria votação. A urna eletrônica, no começo, antes de iniciar a votação, já imprime uma zerésima, para dizer ali que não tem nenhum voto. No final da eleição, a urna também você vai lá imprimir o boletim de urna, contando quantos votos ela contabilizou e quantos votos foi para cada candidato. Está lá na urna eletrônica, tá bom? Até o pessoal critica, né? Porque com base nisso, o pessoal já sabe quantos votos teve em cada sessão e aí sabe se os votos que ele comprou realmente foram contabilizados ou não, né? É criticável essa questão do boletim de urna, mas é preciso, né? Para a gente saber se não houve nenhuma fraude ali na urna eletrônica. Tem suas vantagens e suas desvantagens, a gente precisa colocar numa balança para saber o que é que mede de mais preponderante, né? Outra discussão que não compete aqui a gente fazer, tá bom? Então, essa fiscalização ela é ampla. É claro que eu não posso, durante a eleição, abrir a urna, verificar se tem algum bug, algum chupa-cabra de voto, sei lá, essas coisas malucas que podem inventar aí na mídia. Mas a fiscalização ela é possível. Durante a votação sempre vai ter fiscal do partido político nas sessões. Pode verificar se não está havendo alguma alteração na urna, enfim, algum tipo de sistema que vai ali violar aquela urna, que ela também é inviolável. E também, é claro, verificar se os boletins de urna foram impressos e tal, se não houve nenhum tipo de atropelo nos procedimentos previstos na legislação eleitoral. Atenção, tá? Isso aí só para a gente também especificar tudo que está na lei das eleições a respeito do sistema eletrônico. O TSE, é claro, vai disciplinar o que é que vai ser feito se houver a falha da urna eletrônica que prejudique o processo de votação. Hoje, as resoluções são muito claras. Eu substituo a urna. E eu aproveito os votos, porque eu pego o pendrive de uma urna e boto na outra urna, para aproveitar aqueles votos, tá? Professor, e se a urna pegou fogo? Aqueles votos que foram dados lá, o que acontece com eles? São nulos. Perdeu os votos. Infelizmente, vai fazer o quê? Não tem como, se der para recuperar, recupera. O que deu para recuperar, aproveita para contabilizar. Se não deu para recuperar, aqueles votos ali vão ser considerados nulos, infelizmente. Então tem outro jeito. O sistema eletrônico tem esse problema, né? Tem essa falha. Se a parte elétrica queimou, deu um bug lá, enfim,
não tem o que fazer. Queimou, queimou, o voto vai ser nulo. Se der para aproveitar, ótimo. Falhou a urna, eu tenho como tirar o pendrive da urna e reabastecer no outro para continuar a votação de onde parou normalmente, tá bom? Não tem dificuldade nenhuma. Isso aí está em resolução do TSE. Ao final, a gente já falou disso aqui várias vezes, ó, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo do voto. Está lá no boletim de urna, a assinatura da urna eletrônica tem lá, a assinatura é um númerozinho, né? Enfim, um código. Então vai ter lá no boletim de urna a assinatura digital dos arquivos, para evitar que troque, porque cada urna tem uma identificação. Só quem sabe identificar a urna é o próprio TSE. No boletim de urna vai ter essa identificação. Para quê? Para evitar que se troque os boletins. Porque os dados eletrônicos da urna tem que bater com os dados do boletim. Porque se estiver dando alguns votos de forma eletrônica, diferente do que está no boletim de urna, tem alguma coisa errada. Então, para evitar que haja troca e tal, cada urna é identificada com a chave de segurança, com a sua própria assinatura digital, para evitar que alguém troque esses boletins de urna, tá? Ou misture, enfim. Aplica-se nesse boletim de urna também o registro de horário, de maneira a impedir, exatamente aqui, de maneira a impedir a substituição de votos e a alteração dos registros dos termos também de início da votação e do término da votação, tá bom? Filé, né não? É seguro, gente, não tem bicho não. Nas sessões em que for adotada a urna eletrônica, isso aqui é outra questão importante que também cai demais em prova de concurso, só vota quem estiver na folha de votação. O que é folha de votação, professor? Aquele caderninho que tem o seu nome, onde você assina, onde você pega aquele comprovante de votação. Isso é o seu caderno de votação, é a sua folha de votação. Não a sua, né? A folha de votação da sessão. Só pode votar quem estiver com o nomezinho lá, porque aquilo é gerado eletronicamente, meus amigos e minhas amigas. Então, só quem está lá é quem está, em tese, cadastrado na urna eletrônica. Se, eventualmente, seu nome não estiver lá e o mesário digitar o seu título e aparecer, ele autoriza você votar. Se não tiver, no entanto, se ele digitar lá e não aparecer, infelizmente, você deve ter acontecido algum problema, você deve ter que votar em outra sessão ou você, de alguma forma, ter o seu título cancelado, enfim. Quando é título cancelado, às vezes ainda aparece lá, título cancelado e tal, enfim. Mas se não for isso, meus amigos, vai ter que ir na Justiça Eleitoral resolver. Pede, se você estiver nessa situação, ou passar por isso, peça para o secretário colocar na ata que o eleitor tal, título de eleitor número tal, esteve na sessão, tentou votar e não conseguiu porque o nome não estava no caderno de votação. Tá? Só para se precaver. Porque você vai justificar que não votou por um problema no sistema. Mas dificilmente acontece. Normalmente o problema é com você. Você teve o seu título cancelado, ou tem algum outro, não é daquela sessão, porque você só consegue votar na sua sessão. Lá no Código Eleitoral tinha umas marmotas. Que marmota era essa, professor? Hoje não acontece mais. Eu sou presidente da República, eu poderia votar em qualquer sessão do país. Eu sou governador do estado, eu poderia votar em qualquer sessão do estado. Eu sou prefeito, eu poderia votar em qualquer sessão do município. Eu sou juiz eleitoral, eu poderia votar em qualquer sessão de sua zona. Hoje não. Se eu sou presidente da República, eu só posso votar naquela sessão onde eu estou cadastrado. Se eu sou juiz eleitoral, eu só voto na minha sessão. É governador, o governador também só vota na sua sessãozinha. Eu não tenho como escolher a sessão, até porque o voto é eletrônico, seus cadastros, seus dados estão naquela urna específica. Não tem como fugir essa regra, tá bom? Salvo no voto em trânsito. Mas ainda assim a gente vai ver que não é do jeito que estão falando por aí, não. Então muito cuidado com o voto em trânsito. Meu tempo está acabando ali, mas vai dar tempo da gente falar de tudo. Não adianta eu tentar fazer outra aula só para a gente falar mais 10, 15 minutos na outra aula, não. Ainda que eu estenda um pouquinho até os 35 aqui, mais ou menos, eu quero fechar o sistema eletrônico nessa aula. Então vamos lá, só vota quem estiver nas folhas de votação. E, em regra geral, é vedado o voto em trânsito, mas há uma exceção. A exceção que a gente vai falar. Porque no voto em trânsito, em tese, você não está votando na sua sessão originária, por isso que é uma exceção. Mas a regra, gente, quando cai em prova perguntando isso você só pode votar naquela sessão em que você está incluído, na verdade, inscrito, colocado o seu nomezinho lá na folha de votação. A urna onde você está cadastrado. Está lá no seu título, sessão tal da zona tal, é lá que você vota. Você não pode votar em outro local. Agora, deixa eu ver se está aqui o voto em trânsito. Está aqui. E aqui a gente finaliza, tá? Ó, com o voto em trânsito. Com o voto em trânsito, meus amigos, esse voto em trânsito, primeiro, não está na lei das eleições, está lá no Código Eleitoral. Se você quiser dar uma olhadinha, está lá no artigo 233A, 23, vou colocar na luz aqui, né? Artigo 233A do Código. É por isso que eu digo, a gente tem que estar sempre mesclando
a lei das eleições e o Código Eleitoral, porque eles se complementam. O voto em trânsito, gente, não é regra no Brasil. E, por favor, pelo amor de Nossa Senhora, não existe voto em trânsito fora do país. Eu estou em Londres, eu vou votar em trânsito para presidente. Isso não existe, gente. Você tem que fazer o seu cadastro eleitoral, você tem que transferir seu domicílio eleitoral para Londres para votar lá. Você não vota em trânsito em Londres, em Paris, não vota em trânsito. O voto em trânsito é exclusivamente nas capitais dos estados brasileiros. Só pode votar em trânsito aquela pessoa que estiver em uma capital de estado no dia da eleição. Ainda assim, gente, vão ter sessões específicas para você receber o voto em trânsito. E o TSE, é claro que disciplinou isso por resolução, para dizer que todo ano eleitoral vem uma resolução diferente, tá? Até por causa do período. Então, o TSE disciplinou o seguinte, em resolução, e cada eleição é uma resolução diferente, eu não vou fazer referência a uma resolução específica. Mas o código fala, é possível o voto em trânsito nas capitais dos estados e para apenas presidente e vice. Então, o voto em trânsito é só para presidente e vice nas capitais dos estados e em sessões específicas. O TSE acrescentou apenas uma coisa importante. Precisa haver um cadastro prévio, uma habilitação prévia para você votar em trânsito. Com certeza você viu propaganda da Justiça Eleitoral sobre isso. Você precisa fazer uma habilitação prévia. Como assim, professor? Eu voto em Fortaleza. Mas seria muito fácil eu estar, por exemplo, em Recife, como eu estive em Recife no dia da eleição. Então, se eu soubesse que ia para Recife no dia da eleição, para presidente, o que é que eu deveria fazer? Vou à Justiça Eleitoral dizer, Justiça Eleitoral, eu estarei em Recife no dia da eleição. Logo, eu quero votar em trânsito. Aí, o que é que a Justiça Eleitoral faz? Transfere você temporariamente para aquela sessão específica. É tão assim, essa transferência é tão importante para a Justiça Eleitoral, porque ela sabe que você só pode votar onde o seu nome estiver na folha de votação. De modo que, onde eu quero chegar, se você habilitou-se para votar em trânsito perante a Justiça Eleitoral, Justiça Eleitoral votar em Recife no dia da eleição, mas eu sou eleitor de Fortaleza. No dia da eleição, o seu nome vai estar na folha de votação daquela sessão específica em Recife. Se você desistir de viajar, meu amigo, e tentar votar na sua sessão originária, você não consegue, porque o seu nome não vai estar lá. Seu nome está naquela sessão específica de Recife. Resultado, você está em Fortaleza, você votaria em Fortaleza, mas terá que justificar a ausência. Porque para a Justiça Eleitoral você votaria lá em Recife. Está entendendo? Então, isso é importante para a Justiça Eleitoral. Esse cadastro é importante para que ela possa organizar as eleições, senão não dá certo. Porque ela não tem como deixar o seu nome em 2 urnas eletrônicas. Só dá para você estar com o seu nome em uma urna só. Beleza? Então, para efeito de prova, no entanto, diz o artigo 1233-A, é possível o voto em trânsito apenas nas capitais dos estados e para presidente e vice-presidente. Cabendo, é claro, a Justiça Eleitoral regulamentar como é que vai ser feito, e ela já regulamentou em todas as eleições que aconteceram até então. Beleza, meus amigos? Ficamos por aqui, fechando o tema Sistema Eletrônico de Votação. Um grande abraço e fiquem com Deus.